Muito bem, rapaziada, vamos seguir a nossa cobertura da rodada de hoje falando rapidinho sobre Golden State Warriors e Charlotte Hornets, né? Esse jogo rolou nessa noite, Golden State vivendo, né, um bom momento na temporada, acho que dá até pra dizer que é o melhor momento do Golden State na temporada, né, conseguindo engatar boas vitórias, né, engatar boas sequências de vitórias, né? E pegou hoje um Charlotte, né, velho? Vindo daquele atropelo contra o Lakers. Charlotte também vivendo um bom momento, jogando bem e tal. Então era um jogo, né, bem interessante, né? O LaMelo naquele esquema, né, de restrição de minutos, vindo do banco, mas ainda assim tendo um impacto interessante. Tijolou pra caralho o Lamelo. Brincadeira o Lamelo. Mas ainda assim tendo ali um impacto, com o Knipel fazendo um grande jogo, o novato, pô, entregando uma atuação bizarra. O que o Lamelo tijolou, o Knipel acertou, né? Enquanto o Lamelo ficou 5 de 17 no geral e 1 de 8 para 3, Knipel veio para 9 de 14 no geral e 4 de 5 para 3. Uma atuação bizarra do Knipel. Brandon Miller também fazendo um grande jogo, jogando 30 minutos, metendo 28 pontos com 6 de 11 para 3, né? Foi assim, o Hornets não jogou mal, né? Não jogou mal. O problema é que o Warriors jogou muito melhor, né? Jogou muito melhor. O Golden State consegue estender a sua boa fase por mais um jogo. Uma atuação coletiva muito forte do Golden State, né? Hoje o time nem precisou de um Curry tão fantástico assim para vencer. Inclusive o Curry fez um jogo bem qualquer coisa, né? 14 pontos em 30 minutos. Não foi uma apresentação estrondosa do Curry. Foi um jogo ok, né? E isso bastou. Bastou um jogo ok do Curry pro Warriors ganhar, né? Quem diria, né, que estaríamos falando isso em janeiro. Porque até o meio de dezembro, se o Curry não fizesse um jogo espetacular, o Warriors não conseguia competir, né? Só que do meio de dezembro pra cá, o Curry, óbvio, vira e mexe, entrega uma atuação bizarra, mas o que vem se destacando nesse Golden State é o coletivo. E hoje, enfrentando um bom time de Charlotte, sem ter Jimmy Butler, o Golden State conseguiu uma vitória por 20 pontos. 136 a 116. Com o Curry marcando 14 pontinhos, o Warriors meteu 20 na cabeça do bom time de Charlotte. E sabe por quê? Porque o coletivo tá bem. Óbvio que a gente vai destacar, né, o jogo do DeAndre Melton. Jogou muito bem vindo do banco, 24 pontos em 21 minutos. 3 de 6 no perímetro, muito bem na defesa. Né, o DeAndre Melton, que é um dos grandes responsáveis por essa boa fase do Warriors. Né? É importante lembrar que ano passado, até a lesão que ele sofreu, ele estava sendo um dos melhores jogadores do Warriors. Aí ele machucou, acabou tendo que ficar fora de toda a temporada, foi trocado, né, durante a temporada. E aí nessa temporada ele volta pro time. E aí quando ele consegue ter sequência, o Warriors melhora. E por quê? Porque o DeAndre Melton, ele é o tipo de jogador que tem esse efeito no time. Porque é um jogador que te ajuda em coisas fundamentais, que é espaçamento e defesa. Duas coisas que esse Warriors precisava, no caso, né? Especialmente vindo da segunda unidade, né? A segunda unidade do Warriors era uma segunda unidade, né, problemática, né? Sempre que o banco entrava, o Warriors tinha problemas, né? Agora não. Agora a segunda unidade do Warriors, cara, sem sacanagem, é uma das mais funcionais da NBA. Hoje o banco do Warriors é um dos melhores da liga. Muito por conta do senhor DeAndre Melton, né? Ele vem acumulando atuações muito boas. Muito boas. Pegando aqui os últimos jogos do DeAndre Melton, pega aqui, ó. Ó, cara, você pega aqui os últimos 3, 4... Os últimos 6 jogos dele, ele tem 3 jogos de 20 pontos, cara. 24 contra Charlotte, 22 contra Bucks e 23 contra o Blazers. E tudo entregando ótimas defesas, entregando múltiplos roubos de bola, entregando toco. Então, o impacto que o DeAndre Melton tá tendo nesse time é brutal, cara. É brutal. Ele estando bem, o Warriors melhora muito, né? Então, em meio ao ótimo desempenho coletivo, ele, né, vem se destacando. Hoje foi um grande destaque. Para mim foi o melhor jogador da partida. Melhor jogador do Warriors na partida, no caso. E ele teve a companhia, né, do Draymond Green, que teve um dos raros jogos de 20 pontos dele na carreira, né? O Draymond Green não tem muito jogo de 20 pontos na carreira. Não é algo que costuma acontecer de forma corriqueira, mas hoje aconteceu. 20 pontos em 27 minutos, matando 4 de 8 para 3. E pra mim o mais importante, cara, um controle do ritmo do Warriors fundamental. Um outro ponto importante pro Warriors ter, né, adentrado nessa boa fase foi
a diminuição dos turnovers. O Golden State, há muito tempo, né, vem sofrendo com turnovers. E nessa temporada, um cara que vinha pecando muito na questão dos turnovers era o Draymond Green. O Draymond Green, né, vinha cometendo muito turnover. Muito turnover. Só que você pega aí os últimos jogos, cara, ele diminuiu muito os seus turnovers. Diminuiu demais, né? Ao mesmo tempo onde ele melhorou suas assistências, melhorou o seu número de assistências, o que vem fazendo o ataque do Warriors fluir de uma forma muito melhor, entendeu? Muito melhor. E hoje foi um desses jogos, né? Cometeu 3 turnovers, mas é pouco em relação ao que ele vinha cometendo antes. E, em compensação, entregando 20 pontos, entregando 6 assistências, né? Você pega aqui, ó, Draymond Green nos últimos 10 jogos, 15 jogos, vai. Ó, nos últimos 15 jogos, você tem um Draymond Green com quase 5 assistências de média e entregando, em média, deixa eu pegar aqui os turnovers, pegar aqui, ó. Cadê? Stats News hoje tá de brincadeira, hein? Ó, entregando em média, cara, 2.3 turnovers só. Muito pouco, né, bicho? É muito pouco. Você pega aqui, ó, dos últimos jogos, cara, ele teve uma sequência de 3 jogos seguidos com só um turnover. Aí, beleza, tem um jogo ou outro aqui, onde ele teve 3, teve um jogo onde ele teve 6 turnovers e tudo, mas são jogos escassos, assim. Antes ele tava assim, todo jogo era 5, 6 turnovers. Agora não, ele diminuiu muito e nos últimos 15 jogos são uns 2.3 de média. Então, essa boa fase que o Warriors se encontra, tem muito disso do Draymond Green. Essa queda dele nos turnovers, dessa diminuição dos turnovers dele e do aumento nas assistências, do aumento do controle dele de quadra. É impressionante o impacto que ele tem, cara, no funcionamento do ataque. O ataque funciona muito bem com o Draymond Green, funciona muito melhor com ele. E claro que tem outros fatores também. O Jimmy Butler aumentando a produção dele, sendo mais agressivo. Hoje ele não jogou e tal, mas vem, né, jogando muito bem. Mas esses 2 caras que hoje foram fundamentais para a vitória, eles vêm sendo fundamentais, vêm sendo muito importantes em meio a esse crescimento, a essa melhora do coletivo do Warriors. Então, ótimo resultado para o Golden State. O Golden State chega à sua 11ª vitória nos últimos 15 jogos, 11-4. Né? O Warriors hoje está 5 jogos acima dos 50% de aproveitamento, coisa que ainda não havia acontecido na temporada. 24-19 de campanha. Vem ganhando terreno no Oeste, vem ganhando confiança, vem aumentando o seu recorde, subindo na tabela. Então é um momento muito bom, cara. É um momento muito bom e é isso, cara. Vem sendo fundamentais. Eu quero muito destacar esses 2 porque eles vêm merecendo muitos elogios, especialmente DeAnthony Melton, que é um jogador que muitas vezes passa desapercebido, é um role player, é um cara que não tem muito holofote, mas é um jogador que vem sendo fundamental, cara. É aquele cara que faz o trabalho duro, que faz o trabalho sujo, que ninguém vê, mas ele faz. E vem dando muito resultado, cara. Vem sendo fundamental, jogando muito bem. Muito bom jogador. Muito bom jogador DeAnthony Melton. Gosto demais dele. Desde o princípio, né, quando ele veio no ano passado, eu já havia falado que era uma ótima contratação. Infelizmente ele teve a lesão, né? Foi a LCA que ele teve, né? Perdeu toda a temporada, voltou nesse ano, demorou pra voltar, mas agora que voltou e pegou ritmo, tá vendo? Empilhando atuações impactantes. E hoje foi mais uma delas, tá? Gente, é isso, tá bom? Comenta aí o que você achou do jogo, comenta aí o que você vem achando desse Golden State, o que você tá achando dessa boa fase que o Golden State se encontra. Acha que vai permanecer até o fim da temporada, essa boa fase? Manda nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. E obrigado, gente. Obrigado pela audiência. Nos vemos mais tarde com o Switch TV Show, onde eu vou repercutir todos os outros jogos da rodada. Te aguardo. Obrigado, beijo e tchau, turma. Valeu!